Olá, nós vamos começar aqui mais um tópico de equilíbrio químico e hoje nós vamos falar sobre deslocamento do equilíbrio químico, um princípio que é o princípio trabalhado por Le Chatelier, tá? E o que é a grande ideia desse princípio? É bastante tranquilo, claro que isso é uma determinação prática e aí depois nós trabalhamos com símbolos dentro das equações e nós escrevemos isso dessa maneira. Então, o princípio de Le Chatelier dita o seguinte: se o equilíbrio é perturbado, o sistema desloca a fim de minimizar a perturbação. E aí nós temos três grandes maneiras de perturbar um sistema que está em equilíbrio, que é mexendo na concentração dos participantes, e claro, aqueles participantes que interferem no equilíbrio. Aí você pensa assim, mas por que naqueles participantes que interferem no equilíbrio? Porque nós já sabemos que algumas das substâncias aqui está no estado sólido, se é líquido como solvente, e aí nós trabalhamos com uma concentração não variável, aí nós não colocamos como um fator que influencia nesse equilíbrio. Então, mudamos a concentração das espécies, a pressão do sistema e a temperatura. Eu queria só chamar a atenção, isso é um tópico lá da cinética, nós trabalhamos o equilíbrio químico no módulo passado e o pessoal, e você deve ter percebido o seguinte: o K, ele é um parâmetro que é alterado pela temperatura. E aí nós estamos falando do Kc aqui, ou do K, né, que é aquela constante do equilíbrio. Aí você pensa assim, será que o que foi dito na lei da velocidade lá atrás tem alguma alteração para cá? Será que essa constante aqui, esse K também, ele pode ser alterado pela variação da temperatura? É claro que pode, inclusive pela nossa demonstração da constante de equilíbrio, você percebeu que é uma relação entre as constantes da lei da velocidade. Então, o que aplica lá, aplica aqui. Então, só para nós termos cuidado, para nós lembrarmos que a temperatura é um parâmetro, sim, que altera o valor dessas constantes. Beleza? E agora nós vamos trabalhar com esse princípio de Le Chatelier, como que é que isso deve ser interpretado. Lembrando que essa verificação, a grande ideia dessa verificação é que quando uma perturbação é proposta, o que se verifica? Que a constante de equilíbrio não muda. E só tem uma maneira da gente pensar. Se você tem um sistema no equilíbrio, se eu for escrever a constante de equilíbrio para essa equação, que vai ser a concentração de NH3 dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Nós temos 2, 3 e 1 como coeficientes estequiométricos aqui, então isso aqui é elevado ao quadrado, o N2 elevado a 1 e o H2, a concentração de H2 elevada ao cubo, né? Se nós percebermos, se eu alterar a concentração de algumas dessas espécies, só tem uma maneira da gente pensar na não alteração dessa constante de equilíbrio, que é um deslocamento para que todo o sistema seja alterado e aí você consegue manter esse valor, né? Agora, claro que se não acontece o deslocamento de equilíbrio, é lógico que ele vai acontecer, nós estamos fazendo uma suposição. Se não acontece o deslocamento de equilíbrio aqui, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que se eu altero a concentração de NH3 e mantenho N2 e H2 constante, obviamente vai mudar esse valor de K. Então é muito fácil de você fazer essas verificações. E sem essa discussão nossa final, a gente fica só naquele decoreba, desloca para a direita, desloca para a esquerda. E aí nós nunca vamos dar conta de trabalhar bem as boas questões nas provas de vestibular. E lembrando o seguinte, que tudo que eu falar aqui para você é resolução das questões. Resolução, porque
Escreva a constante, calcule a constante, desloca o equilíbrio. Só vai mudar que nós vamos alterar a reação química. Tá joia? E tem uma particularidade aqui que nós vamos falar já já. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui. Bom, como que nós devemos fazer? Por exemplo, o que é alterar a concentração? É nós, por exemplo, aumentarmos a concentração de N2. Eu vou deixar combinado um negócio aqui com você. Primeiro, a primeira característica que eu vou colocar aqui é a perturbação. A segunda característica que nós vamos colocar ali é o efeito, beleza? Então vai ser sempre assim. Primeira, perturbação. Depois, o que acontece? Então vamos lá? Eu aumentei a concentração de N2. Sim, perturbei o equilíbrio. Como que eu aumento? Eu abro o sistema e coloco o N2. Simples assim. O que eu faço? Esse sistema, essa equação química, essa reação química, ela vai ser deslocada a fim de minimizar a concentração. O que é minimizar um aumento? É diminuir. É diminuir. É consumir o N2 que está em excesso, que foi colocado. E aí o que acontece? Então o equilíbrio desloca para diminuir a concentração de N2. É isso que ocorre. E aí nós temos que saber responder como, né? Como é que isso desloca para diminuir essa concentração para que a reação volte para o equilíbrio químico. Então desloca para a direita, acelerando, aumentando a velocidade da reação direta, ou desloca para a esquerda, aumentando a velocidade da reação inversa. E aí, nesse caso, olha bem, eu quero que o N2 seja consumido, então tem que deslocar para o lado daquela reação que o N2 está sendo um reagente. Então, sem dúvida nenhuma, isso aqui vai ser deslocado para a direita. Para a direita, sim, é deslocado para a direita, porque aí aumenta a velocidade da reação direta, N2 vai ser consumido, beleza? Então aqui, ó, desloca para direita, beleza? E aí não altera a constante pela milésima vez. Ah, Fulvio, e se eu mexer no H2 e se eu mexer no NH3? Cara, o pensamento é o mesmo. Se você entendeu aqui agora, não existe você ter dúvida no resto. Presta atenção, vamos lá para o NH3. Vamos falar agora de algo que é um produto. Um produto. É sim, lembra do módulo passado? Se eu não especificar, estamos levando em consideração a reação direta para estabelecer o que é reagente e o que é produto. Então vamos para a nossa próxima perturbação. Diminui a concentração de NH3. NH3. Aqui, ó. Sim, tirei NH3 ali. O que acontece? O equilíbrio desloca a fim de minimizar essa perturbação. Minimizar uma diminuição é aumentar a concentração de NH3 para retornar ao equilíbrio. E aí como que faz para que isso possa acontecer? Olha o tanto que é simples. Aumentar a concentração de NH3 significa deslocar a reação para o lado que NH3 é produto. Produto, sim. E aí desloca para direita. Sim, para direita. É para direita que ele está sendo formado. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, desloca para direita, ó. Ah, mas não desloca para a esquerda não? Claro que desloca. Agora vamos pensar aqui, ó. Pensa junto comigo. E fácil, hein? Fácil. Dá uma olhada. Eu aumento a concentração de NH3, perturbei. Essa é a perturbação. Eu quero saber de você. Desloca para onde? Direita ou esquerda? O que passa pela sua cabeça? Tá, se aumentou a concentração de NH3, tem que deslocar para diminuir. Diminuir a concentração de NH3 significa consumir NH3. E ele tem que ser reagente. E ele vai ser consumido na reação inversa. Então desloca para esquerda. É simples assim. Tranquilo assim. Beleza? Ah, mas a gente só aumentou aqui do lado esquerdo da reação. E se fosse diminuir a concentração de H2? Rapidinho, presta atenção. Diminuiu a concentração de H2, desloca para aumentar. Então desloca para a esquerda, porque é para a esquerda que o H2 está sendo produzido. Vai aumentar. E perceba, mexe em tudo. Diminui NH3,
aumenta H2 e aumenta N2. É por isso que a constante não muda. Beleza? É isso. Agora, nós vamos para pressão. Perceba que eu tive um cuidado. Coloquei uma reação que dá para trabalhar com todas as alterações, porque se você tiver um sistema aquoso, por exemplo, você não tem nada de gás ali, você não pode admitir que a pressão desloca o equilíbrio químico, a alteração da pressão. Beleza? Então toma cuidado, tem que ter gás no sistema. Uma vez que tem o gás, aí você trabalha do jeito que nós vamos fazer aqui. Nós temos duas possibilidades para alteração da pressão. O aumento da pressão, que é a perturbação, lembra do nosso combinado, e a diminuição da pressão. Presta atenção. O aumento da pressão vai fazer com que o sistema reaja, que o sistema desloque, a fim de minimizar a perturbação, a fim de diminuir a pressão. A diminuição da pressão vai fazer com que o sistema desloque para aumentar a pressão. Ó, vamos pensar aqui numa maneira prática, tranquila de trabalhar? Vai ser assim, ó. Eu preciso saber, para diminuir a pressão, então, que é o efeito que eu preciso, tem que deslocar para a direita ou para a esquerda? Vamos ficar assim, ó. Para diminuir a pressão, desloca para o sentido que tem menor número de mol de gás. Menor número de mol de gás. Sim. Menor número de partículas, menor pressão. Se deslocar para o lado que tem o maior número de mol de gás, e nós verificamos isso pelos coeficientes estequiométricos, maior número de partículas, se chocando com o aparelho do recipiente, maior a pressão. Então é simples. Dá uma olhada. Aqui, ó, nesse primeiro processo, o que eu vou escrever então? Eu vou escrever que desloca, vou colocar aqui embaixo, ó, desloca para direita. Concorda? Ó, desloca para a direita. Sim, ó, desloca para a direita que só tem 2 mols de NH3 sendo formado. Se deslocar para a esquerda, nós estamos falando de 4 mols. Nós estamos falando de 1 mol de N2 e 3 mols de H2. Maior número de mol de gás, maior pressão. É o que vai acontecer aqui embaixo, ó. Eu diminuo a pressão, desloca para aumentar a pressão. Então, nesse caso, desloca, vamos escrever aqui, ó, desloca para a esquerda. Acabou. Sim. Ah, Fulvio, isso pode inverter, não vou... É regra. Então, aumenta a pressão, desloca para diminuir, desloca para a direita. Diminui a pressão, desloca para aumentar, desloca para a esquerda. Pelo amor de Deus, não é regra. Isso depende da reação. Poderia ter escrito isso aqui ao contrário. Você inverte isso aqui. Então, a grande ideia é você olhar o número de mol de gás de acordo com os coeficientes estequiométricos. Beleza? Pode ser que tenha gás e que não desloque o equilíbrio. Você quer um exemplo disso aqui? Vamos escrever aqui rapidinho um exemplo disso? Dá uma olhada nessa reação em equilíbrio. H2, gasoso, né? Um G, mais I2, gasoso, beleza? Formando 2 mols de HI, gasoso. Beleza. Aumenta a pressão, desloca para diminuir a pressão. Tá, diminuir a pressão é deslocar para onde tem menor número de mol de gás. Desloca para a direita? Primeiro tem que ter equilíbrio, né? Vamos colocar uma seta dupla aqui. Desloca para a direita? Não, cara. Desloca para a direita tem 2 mols de gás. Ótimo. Não, desloca para a esquerda, então. Não, tem 2 mols de gás. 1 mais 1, 2. E aí o que acontece? Então não perturba, não desloca o equilíbrio. Beleza? É isso que acontece. Agora nós vamos para temperatura. O que nós temos aqui para temperatura? Nós só temos 2 possibilidades de perturbação. O aumento da temperatura do sistema, um aumento discreto e um aumento da temperatura. Mas se nós aumentamos a temperatura, então embaixo tem que diminuir, né? Vamos arrumar isso daqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Que é o aumento da temperatura e a diminuição da temperatura. Como é que vai ficar? Pessoal, desloca para diminuir a temperatura, para minimizar a perturbação. Como é que diminui? Como é que minimiza um aumento? Diminui. Então, olha aqui, ó.
Se diminui a temperatura, desloca para aumentar a temperatura. Agora vamos lá. Nós temos aqui o ΔH, não é à toa, né? Ele que vai me ditar aqui as características. Esse ΔH é sempre da reação direta. Beleza? Então nós temos um ΔH negativo, reação direta exotérmica. ΔH positivo é o contrário, reação inversa endotérmica. Beleza? O que ocorre, pessoal? Exotérmica libera energia na forma de calor para o sistema. Para o sistema. Então, deslocar para o sentido exotérmico aquece o meio. Endotérmico absorve energia do sistema. Então, o que acontece? Deslocar para o sentido endotérmico esfria o sistema. Lembra daquela questãozinha da bolsa térmica, a bolsa que aquece e a bolsa que esfria? O que nós temos? Processo exotérmico, bolsa que aquece. Por exemplo, a dissolução do CaCl2, cloreto de cálcio. Processo endotérmico, bolsa fria, que é, por exemplo, a dissolução da ureia. Processo endotérmico, esfria o sistema. Beleza? Então aqui não vai ser diferente. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pensar assim, ó. Eu aumentei a temperatura, tenho que deslocar para diminuir. Diminuir, deslocar para esquerda, porque é para a esquerda que o nosso processo é endotérmico. Então vamos escrever isso aqui, ó. Desloca para esquerda. Pensou aí? É isso aí, ó. Agora aqui embaixo você também já deve estar pensando, diminui a temperatura, aumenta, desloca para aumentar. Então desloca para o sentido exotérmico. Nesse caso, desloca para a direita. Então vamos escrever isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Desloca pela terceira vez, para direita. De boa? É isso que ocorre. E aí, cara, nós trabalhamos bem essa questão do deslocamento. Agora, eu peço para você ficar esperto por um tipo de questão como, por exemplo, a questão da hidroxiapatita. Lembra? O pessoal adora essa questão. Nunca vi uma questão que cai tanto em prova de vestibular. Cai num, cai no outro, repete aqui, muda o texto ali. Então, essa questãozinha da hidroxiapatita. Hidroxiapatita, um mineral que tem cálcio, fosfato e hidroxila. Presta atenção. Vamos pensar aqui comigo. Pensa nesse equilíbrio químico aqui, ó. Nós temos uma substância que é assim, ó, XYOH. Beleza? XYOH. Isso aqui está em equilíbrio, porque isso aqui vai estar na presença de água. Mais água, ó, meio aquoso. Isso aqui no estado sólido, tá? Água no estado líquido, e aí isso vai estar em equilíbrio com os seus íons. O íon A mais o íon B mais OH-. Beleza? Aquoso. Vamos fazer assim, vamos fazer de modo geral. O que ocorre? Eu venho aqui e jogo ácido. Coloco aqui H+, e te pergunto, desloca para a direita ou desloca para a esquerda? O que acontece? Sabe o que muitos alunos escrevem? Não desloca o equilíbrio. Porque para deslocar o equilíbrio eu tenho que aumentar ou diminuir concentração de espécies que participam do sistema. Vamos colocar aqui, ó, esse é íon, vamos colocar aqui e aqui. Beleza. Então não desloca o equilíbrio químico. Ah, é um erro gigantesco, né? Que você não vai cometer. O que acontece? Quando você joga H+ aqui no meio, o H+ consome o H-. Diminui, cara, a concentração de OH-. Olha o que ocorre aqui. Diminuiu a concentração de OH-, desloca para aumentar a concentração de OH-. Tá vendo isso aí, ó? E aí o que acontece? Para aumentar, desloca para direita. Direita, ó, produzindo OH-. E esse é o problema do excesso de acidez na nossa boca, né? O desgaste do esmalte do nosso dente. E aí, cara, refrigerantes, um problemaço, né? Às vezes a gente despreza isso, fala assim, ah lá, o professor de química, professor de biologia, enchendo o saco desse negócio. Ah, eu tomo meu refrigerante, problema do meu dente. Tá, beleza, cada um pensa do jeito que quiser, né? Mas a gente chama a atenção. Isso é o problema de você tomar bebidas muito ácidas. Né? Se nós não tomarmos o cuidado, o que ocorre? Você
tem o mineral do seu dente, estado sólido, tá? Em equilíbrio com os seus íons, mas só que a quantidade de íons é extremamente pequena, porque você tem o sistema voltado para o dente no estado sólido. E aí, se você excede a quantidade de H+, se você coloca H+ ali, o que esse H+ faz? Consome o H- que está na sua boca. E aí o que ocorre? Desloca o equilíbrio para a direita. Sabe o que vai acontecer? Você sabe o que está fazendo com o esmalte do seu dente? Está consumindo o esmalte do dente. Você deixa o dente desprotegido e facilita a proliferação de micro-organismos, causando danos no dente. Beleza? Então toma cuidado com isso, o pessoal adora isso. E tá aí, é mais um exemplo. Tá joia? Então é isso, deslocamento de equilíbrio é assim, basta a gente dar mais uma lida, uma estudada, dá uma reforçada aí, né? Faz um resuminho para que você não esqueça e faça uma excelente prova de vestibular ou de Enem, já que isso aqui não cai, né? Isso despenca nas provas, beleza? Então é isso. Nós vamos ficar aqui nesse tópico e já começaremos o próximo, que é sobre equilíbrio iônico.